Ele é a imagem do Deus invisível. Fala aí, mensageiros. Primeiramente, infelizmente o Douglas não aparece nesse vídeo. Essa foto nós tiramos em um evento onde eu fui e ele pregou, deu a mensagem, foi muito edificante. E infelizmente na hora eu não pensei e pedi para ele gravar algo para falar com a gente do canal, mas eu cheguei a comentar para ele sobre o que são os mensageiros, essa filosofia. E ele super apoiou, sabe? Falou pra gente ir em frente, deixar Deus na frente. E eu queria aproveitar esse encontro, cara, para fazer uma indicação e ao mesmo tempo um reconhecimento, sabe? Desse movimento Jesuscope para vocês, que para quem não conhece, é um canal aqui do YouTube e é algo que tem edificado muito minha vida, edificou-me muito. E, sabe, é a diferença nessa atual situação. Há tantas vozes por aí de pessoas que falam de Deus de forma às vezes desequilibrada, né? Mas esse canal prega o simples e puro evangelho e, sabe, faz diferença. Por isso que eu indico e recomendo, por causa que ele me edificou muito, esse movimento Jesuscope, sabe? E eu aproveito essa oportunidade até para falar sobre um assunto interessante. Esse movimento, essa filosofia na Jesuscope nos faz refletir, cara, em algo muito importante, sabe? Ser cópias de Jesus. E o que significa ser cópias de Jesus, cara? Sabe, a gente, quando pensa em cópia, a gente pensa em imagem, sabe? Pensar em imagem, pensar em semelhança. E é muito interessante refletir sobre isso, porque quando a gente olha para a pessoa de Jesus, para quem ele é, o caráter, a gente se encanta, porque ele, sabe, é diferente, claro, ele é, sabe, o Filho de Deus vivo, é a imagem de Deus, ele é diferente. E quando a gente olha para essa pessoa, pro caráter, pra postura dele, cara, é impossível a gente não se encantar, sabe, com tudo que ele tem a nos ensinar, tudo que ele tem a nos oferecer, sabe. Ele dividiu a história em antes e depois dele, de maneira clara, até mesmo para aqueles que não creem. Ele foi uma pessoa distinta, que dividiu até mesmo a história, sabe? Então não dá pra passar despercebido. E quando a gente olha pra essa pessoa, a pessoa de Jesus, e a gente pensa em copiar, sabe? Ser a imagem dele, a gente percebe um mistério profundo que tá ligado à identidade. Porque quando a gente fala em ser cópia de Jesus, a gente não tá falando em, sei lá, vestir aqueles roupões, como naquela época, ficar vivendo em Jerusalém, não é nesse sentido. Ser cópia dele é ser cópia do caráter, sabe, da personalidade em termos de essência, daquilo que ele tinha, de quem ele é. E quando a gente pega isso, transfere pra gente, cara, a gente consegue pensar em identidade. E muitas pessoas por aí vagam pelo mundo achando que já tem sua identidade, quando na verdade fingem ter. A gente até se perde em nós mesmos. E a gente tenta disfarçar isso, às vezes tentando se encontrar em uma filosofia, em uma religiosidade, em ideologias. E a gente até finge ter se encontrado, quando na verdade a gente se perde em nós mesmos. Porque na verdade, sabe, existe um anseio no homem pela eternidade, por aquilo que é Deus. Embora a gente tente colocar outras coisas no lugar de Deus, esse anseio continua a clamar no nosso coração. Então quando a gente encontra ele, a gente encontra a nossa identidade. Só que Cristo é a manifestação plena, sabe, de quem Deus é. Ele é a imagem de Deus. Então quando a gente pega a imagem dele, é como se a gente estivesse encontrando a nossa vida que está escondida nele. E de fato encontramos a nossa vida. E para vocês entenderem melhor isso, vou compartilhar um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E cara, isso é muito interessante, quando Paulo fala isso. A gente pode sim pegar exemplos de grandes homens na fé, como ele, como alguns de atualidade, como o próprio Douglas, sabe? Mas o nosso foco, o nosso alvo é sempre olhar para Cristo, porque é nele que está o foco, a identidade e a vida. E é por isso que quando a gente pega, sabe, essa imagem dele, a gente carrega isso, nós se tornamos cópias, e aí a gente encontra a vida de verdade, transmite vidas. E quando a gente
tem a vida em nosso interior e transmite essa vida, a gente se torna quem nós deveríamos ser. E quando a gente se torna quem deveríamos ser, quem Deus quer que nós sejamos, o nome dele é glorificado. E é por isso que a gente vê caras de Deus, sabe, fazendo tanta diferença. Pessoas de Deus que morreram em prol do evangelho, em prol dessa mensagem, e fizeram a diferença. E sem medo, sem temor, porque eles encontraram a vida, a verdadeira vida. E não se limitavam àquilo que é passado aqui, não ficavam em busca de uma identidade como crianças perdidas. Não, porque eles se encontraram. E não foi simplesmente uma sensação, positivismo, não. Mas é algo real, sabe, sobrenatural, cara, que entra em nosso coração e transborda. E é isso que Cristo faz com a gente. É muito interessante a gente pensar, olha, Paulo falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele estava fazendo o possível nele para pegar a imagem de Cristo, só que Cristo é a imagem de Deus invisível, sabe, é a manifestação do Criador, da existência. É Deus entre nós. É por isso que no passado os profetas revelaram ele como Emanuel, ou seja, Deus conosco, porque ele era e é Deus conosco, é Deus aqui, vivendo em nossos corações. E é interessante que Deus, ele não desfaz a nossa personalidade, mas ele transforma o nosso caráter. Então, independente de como, sabe, nós sejamos, ele diz, vem. Ele molda o nosso caráter, sabe, nosso caráter decaído por causa do pecado, a nossa carnalidade humana. Ele desfaz, nos dá uma nova vida e usa a nossa própria personalidade, nosso próprio jeito, de forma que a gente glorifique a Deus. E quando a gente vive assim, se tornamos cópias de Cristo, ou seja, filhos de Deus, assim como Cristo é o Filho de Deus. E quando nos tornamos filhos de Deus, cara, nós encontramos nosso lugar, sabe? Nós entendemos quem somos e para que somos e para onde vamos. Nós não precisamos mais ficar com essas dúvidas e esses buracos vazios da alma, porque entendemos a nossa identidade, o motivo da existência e da vida, sabe, que é viver para Deus, com Deus e em Deus, porque ele é o sentido da vida. E quando a gente encontra ele, Cristo, que é a vida, nós encontramos a vida. Então, cara, que nós sejamos cópias de Jesus, que a gente, sabe, olhe para essa pessoa, para quem ele é, e se encante, se deixe se render por ele. Muitas vezes a gente lê tantos livros, né, sobre tantos assuntos, até mesmo cristãos gostam de, sabe, ficar olhando tanto para A, B, C, político, A, B, C. Não que não seja interessante estudar e até mesmo olhar para homens de Deus, por exemplo. Mas, cara, o nosso foco tem que ser ele, não homens, porque homens vão falhar e homens vão passar, filosofias vão passar, mas Deus continua. Um dia tudo isso aqui vai passar, mas a verdade vai continuar. E quando nós estamos em Cristo, nós vamos continuar com ele. Então, o importante, cara, é olhar para Cristo e sermos cópias dele, cópias de Jesus. E essa é a mensagem que eu quero deixar para a reflexão de vocês. Que sejamos cópias de Jesus e, assim como ele, também mensageiros de Deus. Valeu? Reflita nessa mensagem. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. E espero que tenha, de alguma forma, tocado em seus corações. Valeu? Que Deus esteja com vocês, pessoal. Valeu, um grande abraço.